Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Prontos para mergulhar no mundo dos incêndios florestais na Califórnia. Com certeza. A Califórnia é um lugar lindo, né, com paisagens incríveis, mas ultimamente ela tem enfrentado uma ameaça, digamos, crescente. Incêndios florestais e o pior, cada vez mais intensos e frequentes. Sabe o que me preocupa? Esses incêndios, eles não são apenas tragédias isoladas, sabe? É de partir o coração ver tudo aquilo. Eles podem ser um sinal alarmante de uma crise climática global. Verdade. Recentemente a gente viu aqueles incêndios devastadores no condado de Los Angeles. Nossa, que triste, né? Pacific Palisades, Malibu, destruindo tudo, casas, empresas. É uma tragédia. É de partir o coração, né? Mas sabe o que me chocou? Descobri que esses eventos, eles não são apenas desastres naturais. As ações humanas, elas estão intensificando esse problema. Exatamente. A urbanização descontrolada, a má gestão dos recursos naturais, a falta de políticas públicas eficazes, tudo isso, sabe? Tudo isso contribui para agravar, para aumentar, né, os efeitos desses incêndios. É como se a gente estivesse, sei lá, jogando lenha na fogueira. Pois é. E falando em lenha na fogueira, o clima também, né, ele desempenha um papel crucial. Você lembra daqueles ventos extremos que atingiram Los Angeles durante os incêndios? Nossa senhora. Velocidades absurdas, mais de 160 km por hora. É muito forte. Secaram vegetação, tornando tudo incrivelmente inflamável. É verdade. E essa combinação, né, essa combinação de fatores climáticos com as ações humanas nos leva a um conceito, o piroceno. Interessante. Que define a era atual, a era do fogo. E a ciência é clara. O aquecimento global, com suas temperaturas cada vez mais altas e secas prolongadas, está intensificando esses eventos. É como se a gente estivesse entrando em um novo capítulo da história da Terra, dominado pelo fogo. É assustador pensar nisso, né? E mesmo com os avanços que a gente teve, né, na gestão ambiental, como as queimadas controladas, a gente ainda enfrenta desafios para lidar com essa nova realidade. A burocracia, pressão populacional em áreas urbanizadas, a complexidade do manejo da vegetação em regiões como o sul da Califórnia, tudo isso dificulta a implementação de medidas eficazes de prevenção. Sem dúvida, sem dúvida. E você já parou para pensar no impacto social e econômico desses incêndios. As comunidades mais pobres, elas são as mais afetadas. É verdade. Enfim, enfrentando perda de empregos, dificuldades para reconstruir suas vidas, a falta de acesso a recursos para lidar com as consequências da tragédia, né? É uma injustiça terrível. É de cortar o coração pensar nas famílias que perderam tudo. E os custos econômicos também são enormes, né? Os incêndios na Califórnia já causaram bilhões de dólares em danos, afetando desde, pequenas empresas até grandes indústrias, ato e entretenimento. Com certeza. O impacto vai além dos danos materiais. Produções cinematográficas interrompidas, eventos culturais adiados, empresas migrando para outros estados, tudo isso gera um efeito cascata, né? Que pode ter consequências a longo prazo. É uma crise em várias frentes. Esses eventos nos forçam a repensar a forma como a gente vive, como a gente interage com o meio ambiente, né? Certo. A reconstrução, ela precisa ser feita com foco na sustentabilidade, utilizando materiais resistentes ao fogo, implementando paisagismo que minimize a propagação das chamas, revisando as políticas de planejamento urbano. É hora de mudarmos a maneira como construímos, a maneira como vivemos. Concordo plenamente. A gente precisa aprender a conviver com fogo de forma mais inteligente, de forma mais segura. E a Califórnia, com sua tradição de inovação, de resiliência, tem a oportunidade de liderar esse processo, né? Adotando medidas que promovam a justiça ambiental, a adaptação climática, o Estado pode ser um farol de esperança para o mundo. E falando em justiça ambiental, sabe, um aspecto que me chocou bastante analisando esses dados foi a disparidade no impacto social. Enquanto a gente vê, né, as perdas de celebridades que ganham as manchetes, as comunidades de baixa renda sofrem muito mais intensamente, só que de forma silenciosa, né? É verdade. Me lembro daquela imagem, né, comovente, daquela família que perdeu tudo. Eles dependiam do turismo na região. E agora, como é que eles vão reconstruir suas vidas? É muito mais difícil para eles. É verdade. O acesso a recursos, o apoio. Sim. É de partir o coração. Essa desigualdade, ela se manifesta de diversas formas. A capacidade de se recuperar de um desastre como esse, ela está diretamente ligada à condição socioeconômica. Quem tem recursos reconstrói mais rápido, né? Enquanto os mais vulneráveis enfrentam um longo caminho de dificuldades. É como se o fogo expusesse as fraturas sociais que já existiam. E o sistema de seguros também agrava essa situação, né? Muitas empresas estão se retirando da Califórnia por causa dos altos riscos associados aos incêndios. E aí a população fica mais exposta com menos opções para se proteger financeiramente. Sem dúvida. Tá como um golpe duplo. O governo estadual está tentando equilibrar as políticas de mercado com a necessidade de garantir cobertura para as áreas de risco. Mas é um desafio complexo, né?
Encontrar soluções que protejam os cidadãos sem desestabilizar o mercado de seguros exige medidas inovadoras. É um quebra-cabeça difícil de resolver. E além do impacto social, a gente tem que lembrar também as consequências para a economia da Califórnia. Um dos estudos que você compartilhou mostra que os custos relacionados a esses desastres estão entre os mais altos da história do estado, né? Sim, os prejuízos eles estendem por diversos setores, né? Desde a destruição de pequenas empresas costeiras até a interrupção das produções cinematográficas em Hollywood. A economia local, que já estava fragilizada pela pandemia, pelas greves em setores importantes, sofre um novo golpe com os incêndios, um ciclo vicioso. O impacto não se limita aos danos materiais. Adiamento de eventos culturais, a migração de filmagens para outros estados, a perda de empregos em diversos setores, tudo isso gera um efeito dominó que pode ter consequências a longo prazo. A economia parece que está num barco à deriva. É hora da gente repensar nossas prioridades, buscar um modelo de desenvolvimento que seja mais harmonioso com a natureza. Sem dúvida. Essa reconstrução da Califórnia, após os incêndios, precisa ser vista como oportunidade para corrigir os erros do passado. Construir um futuro mais sustentável. Concordo plenamente. A adoção de práticas de construção mais seguras, o uso de materiais resistentes ao fogo, a implementação de paisagismo que minimize a propagação das chamas, a revisão das políticas de planejamento urbano são medidas essenciais para reduzir os riscos, aumentar a resiliência, né? É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com o fogo. A mudança não se limita só a aspectos técnicos e estruturais, né? A gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma compreensão de que nós somos parte da natureza. E que nossas ações têm consequências. Exatamente. A educação ambiental, a conscientização sobre os desafios da crise climática, a promoção de estilos de vida mais sustentáveis são fundamentais para construir uma sociedade mais resiliente e preparada para o futuro. É como se a gente estivesse plantando a semente de um futuro melhor. E a Califórnia, com sua tradição de inovação, de liderança em questões ambientais, tem um potencial de ser um exemplo para o mundo. Sem dúvida. As lições aprendidas com os incêndios podem inspirar outras regiões a adotarem medidas de prevenção, de adaptação, criando um movimento global em direção à sustentabilidade. É como se a Califórnia pudesse acender a chama da mudança. Sabe, explorando as soluções, um ponto que me chamou a atenção foi a importância de integrar o conhecimento tradicional. Das comunidades indígenas. No manejo dos recursos naturais. É fascinante como eles têm uma longa história de convivência, uma convivência harmoniosa com a natureza. É verdade. Eles envolveram técnicas, né, eficazes de manejo do fogo, que podem ser muito valiosas na prevenção e no combate aos incêndios, não é? Exatamente. Como, por exemplo, a prática de queimadas controladas, né, realizada de forma tradicional por povos indígenas. Ajuda a renovar a vegetação, reduzir o acúmulo de material combustível, criar áreas de segurança, né, em caso de incêndios. É como uma forma de jardinagem em larga escala, mas com um propósito muito específico. Incrível como a gente pode aprender com essa sabedoria ancestral, né? Incorporar esses conhecimentos tradicionais, essas políticas públicas, né, de gestão ambiental, é fundamental para a gente construir um futuro mais sustentável, mais resiliente, unir o melhor dos dois mundos. Com certeza. A sabedoria ancestral dos povos indígenas, combinada com a ciência moderna, pode nos ajudar a encontrar soluções mais eficazes para os desafios que a gente enfrenta. É como ter um mapa antigo e uma bússola moderna para nos guiar. Além das medidas de prevenção e combate aos incêndios, acho que é importante a gente lembrar que a crise climática é um problema global, né? Exige ações em diversas frentes. Sem dúvida. A redução das emissões de gases de efeito estufa, a transição para fontes de energia renováveis, a proteção dos ecossistemas, a promoção de estilos de vida mais sustentáveis, tudo isso é essencial. Como se a gente estivesse num barco com vários rimos e a gente precisa usar todos eles para remar na direção certa. É isso aí. A Califórnia, com sua capacidade de inovação e liderança em questões ambientais, tem a oportunidade de ser um modelo para o mundo, você não acha? Concordo. As ações que o Estado tomar para se recuperar dos incêndios, para se preparar para o futuro, podem inspirar outros países a seguirem o mesmo caminho. É como se a Califórnia pudesse lançar um sinal de fumaça para o mundo, mas um sinal de esperança, de mudança, de um futuro mais sustentável. Os incêndios na Califórnia são um alerta para todos nós, mostrando que a crise climática não é um problema do futuro, mas uma realidade que já está impactando vidas e economias no mundo todo, né? É como se a natureza estivesse mandando um recado pra gente. É verdade. E pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar essa mensagem. A mudança é possível.
Mas exige um esforço coletivo, a participação de cada um de nós. É verdade. É como se cada um de nós tivesse uma peça do quebra-cabeça da solução. Que a gente possa aprender com as lições da Califórnia e construir um futuro mais justo, mais sustentável e mais resiliente para todos. E para você que acompanha o podcast, o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.